Olá, gente. Tudo bem? Eu aqui de novo. Vamos lá para mais uma palavrinha de hoje. A palavra de hoje é: títulos não te levarão ao céu. Vamos lá. A gente acredita que se a gente fizer faculdade ou estudar alguma coisa, a gente consegue se tornar aquilo dali. Eu vou me tornar um médico, vou me tornar um veterinário, seja lá o que for, né? Porque você fez uma faculdade. Eu vou te mostrar que não é bem assim. Deixa eu dar uns exemplos aqui pra você entender. E eu gosto sempre de dar exemplo de mim mesma, porque tudo que a gente passa, a Bíblia fala, né? Mostra pra gente que tudo que Deus faz na vida da gente, tudo que a gente aprende, a gente tem a obrigação de levar aquilo pra frente. Então, acho que tudo que você vai falar, você só pode falar daquilo que você tem conhecimento, daquilo que você viveu, não sei, é inútil, né? Eu penso. Quando eu era criança e comecei a estudar, e você vai se identificar muito com isso. Por exemplo, muitos pais pegam os filhos e falam assim: menino, senta aqui. E enquanto você não decorar a tabuada, você não vai sair daqui, né? Bota a mão aí, quem da minha época pra trás, eu acho que muita gente aprendeu assim. E ele colocava você ali pra aprender aquilo dali, pra decorar. Aí eu te pergunto, decorar a tabuada faz você aprender matemática? Faz você aprender a somar, dividir. Mas matemática é muito além disso. É raciocínio. Você aprendeu a somar e dividir, tá? Se eu te perguntar a tabuada de mais, de vezes, de meses, isso aqui você me responde. Mas se eu pegar tudo isso num problema e juntar, você não faz mais. Porque você decorou uma tabuada, você não aprendeu a raciocinar, a calcular. Não foi isso que foi ensinado pra você, né? Foi te ensinado uma mentira. Ele te ensinou uma mentira e o pai aceitou a mentira. A partir do momento que você respondia a tabuada decorada pra ele, ele se sentia com a missão cumprida. Ok. Todo ser humano, isso comprovado, quando a gente é jovem, todo mundo tem a mesma capacidade de aprender. De decorar, principalmente, né? Eu vou te ensinar uma mentira que eu passei a vida inteira. Então eu pegava ali, porque minha mãe me ensinou desse jeito, porque ela pensava que era o certo, né? Pegava ali a matéria de história, geografia, ciências, pegava ali o caderno, aí pegava aquele texto, aí a fórmula, né? Vamos botar aqui uma fórmula para estudar. Pegava aquele texto, formulava perguntas de acordo com aquele texto. Vamos supor, pegava um livro de história, onde você tinha que pegar toda a página, vamos supor, o conteúdo do descobrimento do Brasil. Aí coloca lá, quem foi que descobriu? Em que ano? Em qual lugar? Não, formulava perguntas e falava pra você. E quando você não me responder isso aqui, você não vai sair daqui. Aí você decorava. Aí ela me perguntava, eu respondia de trás pra frente, de frente pra trás, ok. Fazia a prova, 10, ok. Tá tudo certo pra ela, tá tudo certo pra mim, tá tudo certo pra professora. Passou-se a prova, me pergunta. E eu passei, então, a vida inteira tendo uma inteligência, uma sabedoria de mentira. Eu vou te falar, e assim, e quanto mais a sua mente é estimulada a fazer aquilo dali, a decorar, você fica expert naquilo dali. E eu fiquei tão boa nisso que eu vou te falar, até em prova de geografia, eu consegui, assim, achando eu que estava até humilhando o professor, eu tinha capacidade de pegar até os lápis de cor e pintar o mapa do Brasil todinho, botando aquelas coresinhas que tinha ali lá no livro de geografia. Se era um negócio que parecia que eu tinha copiado, mas eu tinha decorado. Pergunta pra mim hoje qual é o estado, qual é o país de não sei aonde, não sei nem onde é que eu tô. Mas lá no primeiro grau, eu tinha o título eu tava entre os mais inteligentes. Eu tava entre aquelas pessoas que o pessoal brigava pra sentar atrás de mim no dia da prova. E sabe quando que eu descobri essa mentira? Quando eu cheguei na faculdade. Que eu olhei assim, eu vi que eu não sabia nada. Nada. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Né? E é algo que a gente pensa, mas a gente fazia porque achava que era certo fazer aquilo ali, não fazer a pessoa aprender. E
Quantas pessoas também fazem a mesma coisa na faculdade? E aí vem esses profissionais que a gente tem aí. Outro ponto. E então, quando você é uma pessoa, quando você estuda para aprender, desde pequeno você tem interesse, você fala, não, eu não quero passar na prova. Eu quero entender essa história aqui, eu quero saber por quê. Então é pro resto da vida. Então você vai se tornar uma pessoa que tem conhecimento. Mas isso ninguém faz você ter. Você tem, você aperfeiçoa. Né? Ou você é honesto ou você não é, você aperfeiçoa aquilo dali. Você pode até ser disciplinado, mas se você, por exemplo, se você nasce uma pessoa desonesta, você pode ser disciplinado a sua vida inteira a ser honesto, mas a tua essência, você vai brigar com aquilo dali. E aí, você não pode, você tem que ter uma consciência que você não pode ocupar cargos e coisas, aquilo dali é o seu ponto fraco. É igual pegar um ladrão e colocar ele na tesouraria do lugar. Ele tem outros talentos, ele tem outras coisas, mas aquilo dali não dá. Então tem várias pessoas achando que diploma e que ler alguma coisa, pegar um título te forma alguma coisa. Quantos pastores a gente tem por aí que teve essa formação, que o pai sentou com ele e falou assim, olha, enquanto você não me falar esse versículo todinho aqui, ele decorou, mas ele não vive aquilo, ele nem sabe, aquela palavra nunca fez efeito na vida dele. E aí, só que ele decorou, foram muitos anos, ele decorou aquilo dali, porque as coisas que eu esqueci, porque eu não continuei lendo aquilo ali, eu decorei para fazer uma prova, ponto. Se fosse alguma coisa que fosse fazer parte da minha vida, ia ficar ali na minha cabeça, mas não que eu tenha conhecimento. Não que se você me perguntar a raiz daqui, eu só vou saber aquela parte que eu decorei, eu só vou te saber falar aquilo dali. E a gente tem um monte de pessoas pregando hoje, pastores formados desse jeito. E aí ele te engana, porque ele chega, ele fala um monte de versículo, um monte de coisa pra você, e você acredita. Não é assim? E aí você fica ali, e sabe por que você acredita? Sabe por quê? Porque que a minha mãe acreditava que eu estava inteligente, sabendo tudo? Porque ela não tinha um conhecimento de... Aquele era o conhecimento que ela tinha de me ensinar daquele jeito. Então, se eu respondi para ela, tá ótimo. O professor também, ele só estava ali para corrigir a prova. Ele não vinha sentar comigo, ele não ia fazer um teste e me perguntar aquilo dali depois, para ver se eu realmente tinha aprendido, ou me perguntar de outra forma. Entende? Quer ver uma coisa? Veterinário. Faculdade nenhuma vai formar uma pessoa veterinária. Porque faculdade nenhuma vai fazer você amar um animal. Não vai. Você pode ter muita técnica. Você pode saber qualquer coisa. Mas ela não vai te ensinar a amar. Eu vi algo outro dia. Pra você ter ideia. Eu gosto. Eu achava que eu tinha até amor pro bichinho. Eu entendi que eu gosto. Amar é profundo demais. Eu tenho um cachorrinho em casa. Um dia minha cachorrinha quebrou a pata. E aí eu levei ela no veterinário. E aí eu vou te falar que na hora que me falaram o quanto ia custar, na minha cabeça já vai ter aquele arrependimento de ter tido cachorro. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu com tanta conta pra pagar, com tanta prioridade, eu vou gastar com cachorro. E aí na hora que eu tava lá esperando, chegou uma mulher com um cachorrinho na mão, coberto de sangue, não dava nem pra entender o que tinha acontecido com ele, entregou e essa mulher chorava. Chorava. Ok, isso é cena de quem é bem mais comum de quem não tem filho, tem o bicho como filho, aquele negócio todo. Olhei aquilo e falei assim, nossa, ok. Aí na hora que eu tava indo pra parte lá pra fazer o pagamento, essa moça tava lá. Aí a pessoa dando o valor que ela tinha que pagar, olha, vai fazer isso, tem que fazer isso. Falei assim, aham. Aí ela falou assim, olha, vai dar R$900. Ela, tá bom. Aí ela puxou o cartão, passou, ela nem pediu pra dividir não, passou o cartão. Aí eu pensei assim, ok, quem tem dinheiro, né, tá tranquilo, né, o cachorrinho dela, não sei o que, tal. A gente sentou lá pra esperar.
E aí uma outra pessoa começou a conversar com ela e falou assim, o que tem seu cachorrinho? Ela pegou e falou assim, não, na verdade não é nem meu, eu tava passando e atropelaram ele, deixaram, o carro pegou e foi embora. Cara, a mulher pegou um cachorro que não era dela. Lá todo sujo, cheio de sangue, botou no carro dela. E ela tava chorando. Você acha que uma faculdade forma isso? Muitos veterinários passariam e veriam essa cena e pensam assim, não é meu paciente, eu não tô, você não paga, é cachorro de rua. Talvez ela falava assim, vou terminar de passar por cima para ele parar de agonizar, já tô ajudando, né? Terminar de matar porque não vai sobreviver. Entende? Ó, para você ter ideia, eu vou ler aqui para vocês o juramento do curso de medicina. Juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Darei como reconhecimento a meus mestres, meu respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados. Montarei a mim confiados. Montarei a todo custo, no máximo possível, manterei a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que a concepção religiosa, nacionais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde a sua concepção. Mesmo sobre ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários à lei da natureza. Faço essas promessas solene e livremente pela minha própria honra. Não precisa nem comentar, né, gente? Isso aqui acontece? Isso aqui é princípio, isso aqui é caráter. Faculdade nenhuma vai formar isso aqui. Eu lembro de uma coisa que eu ouvi uma vez. Eu tive meu filho mais velho na adolescência, então fui mãe solteira. Eu lembro que quando eu fui entrar com o pedido de pensão pro pai dele, o advogado, no que eu comecei a falar, na época eu não entendi muito bem porque ele falou isso. Só lá na frente eu entendi. Porque o meu discurso, quando eu começava a conversar com ele e perguntar, né, a história, não era um discurso de quem estava preocupado com comida, até porque, graças a Deus, não era muito essa situação. Eu estava preocupada, porque meu filho não tinha pai. E na minha cabeça, talvez, entrando ali na justiça, e eu lembro que ele olhou pra mim, cara, e falou assim, a justiça obriga ele a cumprir com as obrigações, mas ela não obriga ele a amar o seu filho. Eu não entendi muito bem essa frase na época. Depois eu vim entender. E aí você vai me perguntar, Patrícia, o que eu quero te dizer? O que você quer dizer com tudo isso? Porque a gente tá num mundo hoje onde as pessoas escutam um monte de heresia e aceita. E bate palma. E depois fica se machucando, sofrendo. Por que quer? Sabe? Por que quer? É um monte Aí eu comecei a te dar o exemplo, né? Ali desde o erro do pai, da mãe, do professor, para te mostrar que em todas as áreas. Mas tem uma área que é muito perigosa, né? Que é essa área de liderança religiosa. Porque tá mexendo com a tua alma. A coisa tá mexendo... É algo muito... Então, essa parte me preocupa muito porque ela muda a história da humanidade, ela muda tudo. E o que eu falo? O que é uma coisa que eu entendi? Aqui está a chave, aqui está a resposta. Eu vejo muitos vídeos, muitas coisas das pessoas falando assim, ó, curso pra ler a Bíblia, método, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso aqui não é um livro de historinha, não. Isso aqui não é um gibi, não. Não tem método. Vamos ler, não sei como e tal, tal, tal. Como se o objetivo fosse terminar de ler. Eu vejo não sei quantas pessoas falam assim, eu tenho um exemplo dentro de casa.
Minha mãe já leu a Bíblia inteira, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. E ela diz que o salvador dela é São Jorge. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu tenho um vídeo, depois vocês procuram aí, que eu vi um pastor pregando, assim, que ele ia falar sobre o princípio, sobre Adão e Eva. E aí ele diz assim, olha, eu vou explicar porque a Bíblia não diz tudo. A serpente não era uma cobra, não. Era um gigante de não sei quantos metros. E o pecado não foi a questão de dela comer a maçã, não. Foi que esse gigante pegou ela, estuprou ela. E a igreja lotada e as pessoas começaram a bater palma e dizer glória a Deus. Sabe por quê? E sabe por que isso acontece? Porque você não tem curiosidade, porque você não lê isso aqui. Você está se baseando no que outra pessoa te fala. É na mentira, entendeu? Eu faço uma prova e respondo e tu acredita que eu sei. Percebe? E a Bíblia, sabe o que eu vejo hoje? Que você tem que abrir isso aqui realmente quando você tiver maturidade e discernimento. Sabe quando é que a Bíblia tem que ser lida? Sabe quando você tá assistindo um filme, uma série, e você não vê o momento de chegar o outro dia para você ver como continua? E você entra naquilo, e pode passar 10, 20, 30 anos que você já falaram, um dia eu assisti um filme e você conta ele todinho. Assim, se você começar a ler a Bíblia, ela te dá sono, ela te dá cansaço, não, para. Faça um jejum, faça uma oração. Você tem que começar a ler quando você tá com sede. Quando você abre e você começa, cada página é uma descoberta que você fica assim, meu Deus do céu, assim, com cada mandamento você fica assustado, você fala, meu Deus, eu tô perdido, se eu não fizer isso aqui, e com cada promessa você fica encantado, você fala, nossa, tem isso pra mim, tem isso pra mim, sabe, é como eu tô te falando. Vamos trazer aqui, às vezes você não é cristão, você tá vendo pra você entender, vamos pegar aqui igual pra outras áreas. Se eu não tenho amor por um animal, igual eu te dei o exemplo, não adianta você engolir os livros de veterinário, porque não vai te trazer aquilo dali. Você começar a fazer aquilo ali não vai te trazer isso de dentro. E você vai ser um desumano. Igual, um outro exemplo, meu filho, ele quer muito fazer medicina. Muito. Aí um dia eu fiz uma pergunta assim pra ele, filho, por que você quer fazer medicina? Ele falou assim, mãe, porque eu tenho sede de salvar vidas. Eu vejo quantas pessoas são maltratadas nos hospitais, eu quero ser diferente, tal. Ok. Aí ele tinha tido uma discussão com um amigo. Eu nunca mais tive esse amigo. Eu falei assim, vem cá, o que aconteceu entre você e fulano? Ah, eu não quero saber dele, porque ele fez tal coisa e eu... Aí eu falei assim, mas não é uma vida? Você não é uma pessoa que quer salvar vidas? Se você não está interessado nessa vida que você conhece, que você compartilhou momentos, se você desistiu dessa vida, como é que você vai lutar por outras vidas que você nem conhece? Quando foi no outro dia, ele procurou. Esse amigo conversou, chegou chorando em casa. E viu o quanto que o coração desse amigo estava dilacerado, machucado, por causa de palavras dele. E ele quer ser médico cirurgião, cardiologista. Aí eu falei assim pra ele, tá vendo? Você fez sua primeira cirurgia do coração. Isso, faculdade nenhuma vai te formar. Entende? Então, a gente só vai ter discernimento, até do que você tá ouvindo, você só vai conseguir peneirar, sabe? Chegar num lugar e peneirar o que você tá ouvindo, peneirar conselhos que você tá ouvindo, se você tiver a sua certeza no seu espírito do que tá aqui. Não é decorar versículos, é você pegar, é você começar a ler e ter sede e entrar e você pegar uma história, você chegar assim, quando você contar a história de Esther, de Ruth, é como se você estivesse lá, é como se você fossem suas amigas e você, ai, Ruth fez isso e tal, não é você, olha aqui no versículo, no capítulo tal, não sei o quê, olha,
e trazer você ver pessoas usando versículos, usando capítulos para justificar alguma coisa que ela fez. E aí, se você tiver a curiosidade de ler o contexto, não quer dizer aquilo que ela falou. Muito pelo contrário, às vezes desmonta tudo, prova é que ela tá errada. Pra você ver que a pessoa tá te enganando. Às vezes ela tá enganando a ela mesma, porque o fato dela ter decorado isso aqui tá fazendo ela acreditar que ela sabe, que ela é cheia do Espírito Santo. Como eu acreditei que eu dominava a história, a geografia, as ciências, um monte de coisa, e na verdade eu só tinha decorado. Eu vivi um ensino fundamental, um ensino médio de mentira. Então, tenha sede disso aqui, mas leia com teu espírito, leia com tua alma e comece a separar o joio do trigo. Porque senão as pessoas vão começar a chegar a dizer pra você que tá te vendendo caneta que passa em concurso e você vai comprar. As pessoas vão começar a dizer que você tem que comprar um terreno no céu e tu vai acreditar. Não deixe ninguém te enganar, não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade aqui só se discerne aqui. Eu cresci, todo o meu desenvolvimento, eu cresci dentro de um ambiente, de uma religião onde se adorava um Deus morto. E algo já crescia dentro de mim que aquilo não estava certo. Era um lugar onde a gente não tinha, assim, o conhecimento de pegar a Bíblia, de ler a Bíblia. Então, poucos trechos que eu peguei, que eu li, eu falava, mas não condiz com o que tá vendo, né? Então, eu fui procurar um lugar onde se adorava um Deus vivo. Mas sabe o que eu vejo hoje? As pessoas, aonde diz que adoram um Deus vivo, tá se auto-adorando. Tá adorando o homem. E é por isso, o cristão hoje está igual criança. Criança, o que você falar para ela, porque ela não tem discernimento, ela não amadureceu, para ela é lei. Você vem aqui, conta da fada do dente para ela, você fala do Papai Noel, do coelhinho da Páscoa, ela acredita. Ela precisa crescer, amadurecer, buscar para entender que aquilo não é verdade. E o cristão não está fazendo isso. Então vem a pessoa vir aqui e diz para você o que ela quer. E você acredita e você aplaude, você não vai crescer e nem dá oportunidade para aquela pessoa crescer. Então hoje você vê as pessoas querendo o quê? Querendo glória para si mesmo, entendeu? Tá todo mundo aí querendo estar nas alturas, sabe? Ser artista, tá todo mundo querendo ser artista. Gente, pra você ter ideia, por isso eu falo a importância do discernimento, para você discernir. Às vezes eu já fui para culto, para você, a única coisa que você tira é uma palavra, o resto você descarta inteiro. Olha, eu fui eu vi um pastor outro dia e eu fiquei assim, você chega em casa às vezes você tem vontade de chorar, sabe? Tava pregando sobre a gente visualizar, o poder da visualização. Ótimo, tava tudo lindo. Gente, até ele dar o próprio exemplo. Começou falando, aí você quer uma casa, então você visualiza aquela casa, você visualiza os detalhes daquela casa, ok. Aí ele falou que nem olha o que eu visualizo. Eu visualizo eu no velório fazendo a pessoa ressuscitar e os pais no outro dia vindo me visitar e me dando de oferta 30 mil reais. Meu Deus. Olha como as pessoas estão perdidas, sabe? O foco não é ser cheio do Espírito Santo. A questão não era trazer... Imagina, né? Você ressuscitar alguém, a dor daquela família e tudo. Não. E aí? Então, quer dizer... Olha só, o negócio para a pessoa, o ápice da história não era a pessoa ressuscitar, era os 30 mil reais depois. E se não tivesse, então a pessoa ia falar assim, que droga, adiantou nada ressuscitar. Olha só! A pessoa não tem entendimento que ela ressuscitou alguém. Porque se ele a visualização dele é essa, então se ele não ganhasse esse dinheiro depois, quer dizer, tem um preço. Aquela vida, então, tinha um preço. Olha como é que tá a cabeça das pessoas. E assim,
E o grupo que estava ouvindo isso, todo mundo, ai, amém, glória a Deus, isso mesmo. Gente, por favor, sabe? É um monte de criança ali, sem discernimento, sem amadurecimento nenhum, só pode. Então, pelo amor de Deus, vamos amadurecer espiritualmente, não vamos nos conformar. Então, vamos conhecer a verdade. Aquela verdade que ninguém vai tirar de você, que não é uma mentira. Vamos parar de viver mentira, mentira. A sua mentira, sabe? Porque você está vivendo do conhecimento de outras pessoas. Então, se aquelas pessoas, se no final Deus disser para ela, ó, aparta de mim que eu não te conheço, tu vai junto, porque você acredita no que ela acredita. E o que você acredita, quem você é. Quem você é para Deus? Você é discípulo de Deus, de Jesus? Ou você é robozinho de alguém que está completamente perdido? E é por causa disso, e é aí que tá a diferença entre aquelas pessoas que ficam, ai, eu me decepcionei com a minha igreja, com o meu pastor e vai pro mundo. Sabe por quê? Deus, quando você conhece a Deus, é um caminho sem volta. É porque você não conheceu Deus. Você conheceu o homem. E o homem vai te decepcionar. Agora, se você tivesse conhecido a verdade, toda vez que você vê o homem dizendo uma mentira, você vai falar, oh meu Deus, coitado, né? Você vai orar pela vida dele. E aí você separa o joio do trigo. Você pega... Eu já cheguei em culto, eu sempre levo meu caderninho, que na primeira frase da pessoa eu fecho o caderno e falo, é hoje aqui... Foi só o meu sacrifício de sair de casa e tá aqui, porque não tem nada que vai me acrescentar aqui, coitada dessa pessoa. Eu passo o culto orando por ela. Não conheceu a Deus. E quando você conhece a Deus verdadeiramente, não vai ter isso. Igual eu te falando, conhecer a Deus é um caminho sem volta. Nada vai te ferir, nada vai te abalar. Porque você tem um relacionamento verdadeiro com a palavra. E você sabe discernir. Como um adulto maduro, que uma coisa que uma criança fala, ele não vai, a criança não vai vir aqui contar mais a história do A Fada do Dente e você vai acreditar, porque você já tem discernimento, amadureceu e você sabe que não é verdade. Agora, se você ficar essa criança sem discernimento toda a sua vida, você vai ficar cheio de dodói. E aí, não, eu tô aqui agora bebendo de novo, porque eu descobri que o pastor era falso, que o pastor é mentiroso. O pastor é homem, né? Vai cair, vai errar, uns mais do que os outros. Mas isso, a queda dele, o que as outras pessoas são, não pode mudar o que você é. Então, se você tiver um relacionamento verdadeiro com Deus, ninguém vai mudar isso.